mostra aí, né, acho que a fervura que existe dentro da direita. Está se aproximando o fim do ano. O fim do ano é o prazo aí que eles já vinham dado para o Bolsonaro jogar a toalha, mas o Eduardo está lá nos Estados Unidos batendo o pé ainda, Michele também querendo se colocar, e olha, o Bolsonaro está cada vez mais perdido, gente. Ele não sabe, mas tem hora que eu estava vendo algumas informações de bastidores aí, ele não sabe se lança a Michele ao Senado, se lança ela de vice, não sabe mais nada. Na verdade, assim, a única preocupação do Bolsonaro hoje é negociar qualquer coisa para que ele não vá para a papuda, né? Essa é a verdade. Então, é interessante aí esse movimento do Ciro Nogueira, né, que expôs realmente o que está acontecendo na ultradireita. E eu falei para vocês, ó, meus pãezinhos de queijo, hein, Azenha? Tarcísio falar que não é candidato, Tarcísio não é dono do destino político dele, não. Se ele roer a corda, eles enterram ele não vira nem vereador lá em Niterói, ou sei lá, no Rio de Janeiro, né, nas origens dele, viu, gente? Plínio, essa semana nós temos possivelmente o encontro do Lula com o Donald Trump. Encontro não, um telefonema, uma videoconferência. Eles haviam marcado para esta semana. Então, um pouco mais cedo, o Ivan estava dizendo que se o Lula tiver focar na pauta econômica, por exemplo, né, e tiver algum tipo de ganho, que seria uma importante conquista política. O que está te parecendo? Está confuso, né? Nós não sabemos ainda se vai ter o encontro, era previsto para esta semana. Se vai ter um telefonema, enfim. Deu um panorama para a gente dessa questão com os Estados Unidos, porque o Bananinha está quietinho lá do lado dele, e o Paulo Figueiredo está dizendo, não, é bom que tenha um encontro, que eles se falem, porque o Trump vai falar muitas verdades para o Lula. Então, dê uma ideia para a gente. O que aconteceu realmente, viu, Azenha, é que deu chabu. Deu chabu em toda essa estratégia que foi calculada lá. Qual foi o impacto, por exemplo, da lei Magnitsky no Moraes até agora? Zero. Nenhuma. Na prática, nenhuma. Tarifaço. Qual foi o resultado na prática? Praticamente nenhum, gente. Saiu uma matéria, uma entrevista com um dos donos da JBS, no Valor Econômico, dizendo que aumentou a venda de carne para os Estados Unidos, mesmo com a tarifa, né? Por qual motivo? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão caminhando por uma recessão muito grande. Aliás, eu estava vendo esse fim de semana alguns dados de desemprego, por exemplo, lá nos Estados Unidos, estão sendo maquiados com a questão dos latinos, né, que estão sendo deportados. Então, eles não estão contando esses postos que estão se abrindo aí sem os latinos. E os latinos, principalmente no sul dos Estados Unidos, a Zenha morou lá, a Ana conhece bem, né, é uma força de trabalho, principalmente na mão de obra pesada, muito grande, né? Então, eu acho que o Lula, nada melhor, né? A vingança é um prato que se come frio, né? O Lula aguardou o momento, gente, aguardou o momento. Então, para essa conversa, é uma conversa que ele entra em pé de igualdade com o Trump, né? E eu acredito que, assim, o fator principal daquela carta que o Trump mandou, que seria a questão do julgamento ainda na época do Bolsonaro, o Bolsonaro já está condenado, aquilo ali caducou. Nem o Bolsonaro acredita mais naquilo. O Bolsonaro já está negociando outra coisa para ele se livrar da prisão. Então, assim, o único que insiste nessa loucura, né, junto com o cúmplice dele, é o Eduardo Bolsonaro, que está sendo rechaçado aqui. Rechaçado. Então, eu acredito que, assim, essa reunião, essa conversa entre o Trump e o Lula vai ter que se voltar para uma conversa diplomática, realmente. O Trump viu que ele não vai apitar na justiça aqui, não vai bater o pé e todo mundo sair correndo, é diferente. É diferente quando tinha Fernando Henrique, quando tinha Collor, quando tinha o próprio Bolsonaro, falou I love you para ele, né?
Então, foi muito interessante essa estratégia. Semana passada a gente falou da estratégia do Lula no Congresso, né, com a aprovação da isenção do imposto de renda. E essa estratégia diplomática do Lula, né, mostra também que o Lula entrou ali no jogo de xadrez e está ganhando todas as partidas, né? A gente pega, por exemplo, em relação a Israel, o que aconteceu, né? A declaração lá atrás do Lula de genocídio. Agora o mundo inteiro isolou Israel e os Estados Unidos. E agora essa questão do tarifaço. Eu acho que o Lula entra muito forte nessa negociação e que vai ser uma negociação que ele vai ter ao lado ali o Geraldo Alckmin, que já costurou internamente com o empresariado brasileiro. Então, acho que a gente pode esperar boas notícias em relação a isso também, viu? É mais um fator ali para a ultradireita chorar e ranger os dentes, viu, Azenha e Ana? Então, o choro é livre. A gente está tendo choro lá no clã, viu? Se quiserem, eu conto. Então, conta. Qual é o choro no clã? Eu acabei de subir uma matéria. Vocês lembram que em março desse ano, a Michelle subiu lá no ato da Paulista, pegou o Jair Renan, o Carlos Bolsonaro, o Flávio, colocaram ali em volta do Jair, fez toda uma encenação, falando do Eduardo, passou a mão nas costas do Carlos Bolsonaro, né? Todo mundo estranhou esse movimento, porque sabe que existe uma rixa histórica ali, né? Uma rixa que vem desde 2018, passou por 2022. Então, assim, Carlos e Michelle, eles não se bicam. Mas daí todo mundo assustou, falou, mas o que está acontecendo? Agora, olha, sempre ele, viu? O boy de Mogi das Cruzes, Valdemar da Costa Neto, expôs aí mais uma briga entre o Carlos Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, e diz respeito à candidatura ao Senado em Santa Catarina. O que acontece em Santa Catarina? Acho que é importante, gente. O Carlos Bolsonaro, ele está no 7º mandato de vereador no Rio de Janeiro, viu, Aneazinha? 7º. Ele foi eleito pela primeira vez, ele tinha 16 anos. Ele tem 42 hoje, né? E do nada, o Bolsonaro falou assim, não, depois que ele conseguiu eleger o poste lá em Camboriú, que é o Jair Renan, né, foi o poste porque não podia falar nada. Ele tirou o Carlos e jogou lá, não, ele vai ser o candidato do plano em Santa Catarina ao Senado. Só que já existia todo um plano, já estava tudo formatado, inclusive com a Michelle, que apoia a Carol Detone. A Carol Detone, aliás, assim, ela é uma fiel escudeira do clã Bolsonaro. A Michelle está muito triste, porque o que aconteceu, por exemplo, recentemente, só para a gente ficar no recentemente aí, a Carol Detone abriu mão da liderança da minoria na Câmara para o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. É um ato de servilismo total. E o que aconteceu, o que ela ganhou, foi que foi escanteada aí, nessa disputa ao Senado. O que acontece lá? Tem 2 vagas em Santa Catarina para o ano que vem. Então, a direita quer escalar 2 pessoas, né, os bolsonaristas. Só que o Costa Neto já costurou que uma vaga é do Esperidião Amin, que é um político histórico, aliado do Centrão, do Costa Neto. Há muitos anos eles têm uma relação. E não abre mão disso, até mesmo porque a família Amin tem muito voto em Santa Catarina. E com o Bolsonaro alçando o Carlos como candidato ao Senado também, teve que tirar a Carol Detone, mas a Michelle está reclamando muito. O Valdemar da Costa Neto, pelo jeito, ali já conversou com ela, falou que está buscando uma saída e, assim, cogita, inclusive, a oferecer o posto de vice na tentativa de reeleição do Jorginho Melo para Carol Detone, para não desagradá-la, viu, gente? Mas a treta ali é entre Carlos e Michelle Bolsonaro, como sempre, viu?